está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue Deus te trouxe aqui. E ainda e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, Deus é o amor e não te deixará sofrer. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus momentos. E ainda se vier e ainda se vier noites traiçoeiras, Cristo estará contigo. Mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Na companhia do nosso Mestre Jesus, dos dirigentes e orientadores espirituais desta casa, serviço do bem,
onde nos entregamos confiantes e amorosamente a este momento especial de oração, na certeza de que as bênçãos de iluminação e proteção nos banham a todos, confortando os nossos corações e apaziguando as nossas inquietações. Buscamos, portanto, Senhor, na companhia dos legítimos representantes do bem maior, a cura para as nossas doenças espirituais, morais e mesmo físicas. Que o sopro suave, Senhor, dos cavaleiros da luz se propague e alcance neste momento as nossas famílias, o nosso lar, nosso ambiente de trabalho, os lugares por onde circulamos, que esse sopro se faça em todos eles. E que essa companhia iluminada que nos envolve neste momento possa amenizar, Senhor, aqueles sentimentos mais daninhos que nós teimamos em alimentar em nossos corações. E que essa oração facilite o brotar e o florescer do perdão na direção dos nossos desafetos. Pensamos neles, sim, neste momento, Senhor, naquelas pessoas que estão desencontradas. Que confiemos nas forças do bem, pois somente o bem nos guardará e nos consolará. E sempre dizemos, Senhor, que Tu sejas louvado por nós, não apenas em palavras que repetimos, mas especialmente e principalmente no exercício constante da superação de nós a cada momento. Sê, portanto, conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. E agora a gente sequencia aqui com a palestra. Isabel é uma querida companheira da nossa casa, escritora também, poetisa. Tem surpresa para vocês. Já vou anunciar, adoro um spoiler. Eu gosto. E eu sempre falo assim, Bel, como é que você quer ser apresentada? Isabel tem um currículo enorme, gente, que eu não consigo nunca decorar. Mas é uma pessoa muito estudiosa, muito preparada, muito ligada a movimentos sociais, uma pessoa ativa na vida, né, na família, com os amigos, na doutrina espírita. E ela que vai trazer nossa mensagem de hoje, Bel, e é com muita alegria que a gente recebe você nesse momento. Boa noite a todos e todas. Que bom ser recebida já com aplauso, né? Porque se não gostar e não aplaudir no fim, está tudo certo. Eu já recebi meus aplausos. Mas tem um combinado que vocês não fizeram, que é quando eu digo boa noite, vocês respondem boa noite, Bel. Lembra alguém aqui, lembra disso? Então é assim, eu digo boa noite, vocês respondem boa noite, Bel. Mas é um boa noite, Bel, com vontade para a energia chegar aqui, para eu ficar bem animada, para a gente conversar sobre o tema de hoje, que é um tema que todo mundo gosta. Relacionamentos amorosos. O espírito na teia das relações. Olha, uma já disse ali, eba, tudo ficou animada, né? Hoje eu vou dar a receita para você encontrar o seu príncipe ou a sua princesa encantada. Né? Vou cobrar, viu? Então, boa noite, pessoal. Agora sim. Então, vamos lá, tá? Na verdade, esse tema me surgiu a partir da leitura de um livro. Há muitos anos atrás, eu li um livro que não tinha nada a ver diretamente com relacionamento amoroso, não. Se chamava Enamoramento e Amor, mas era uma visão
sociológica. Era uma socióloga que escreveu numa perspectiva coletiva e num estudo sociológico do amor, não o amor romântico, não o amor das relações, mas eu gostei tanto do que me chamou a atenção que eu fiz um seminário chamado Do Enamoramento ao Amor, o Espírito na Teia das Relações Amorosas. E as pessoas começaram a me pedir esse seminário, vários centros, e eu fiz uma vez, fiz duas, fiz três, depois da enésima vez fazendo seminário, eu não aguentava mais fazer o seminário, eu digo, eu vou escrever para o povo não me pedir mais. E escrevi, foi o meu primeiro livro, chamado Do Enamoramento ao Amor, o Espírito na Teia das Relações Amorosas. Como foi um livro autofinanciado, eu fiz poucos exemplares. E esses poucos exemplares acabaram em menos de 3 meses. Eu só tenho o meu em casa, mas eu tenho em PDF, se alguém tiver interesse eu mando, não tem problema. Todas as vezes eu fico dizendo que vou fazer uma segunda edição, mas não fiz ainda, acabei lançando um outro livro de poesia, que foi o spoiler que Rosângela deu. Então, e por que eu me interessei por esse tema? Porque esse é um tema que mexe com todas as pessoas. É um tema que está nas mentes e nos corações de todos e todas. Quem é que não quer ter um relacionamento? E, fazendo também um adendo, eu vou falar aqui sobre a base das relações amorosas, sem entrar nas especificidades da diversidade das relações. Não porque essa diversidade, diante de todas aquelas letrinhas, LGBTQIPANA+, não porque não seja importante essas especificidades, porque isso, existem questões que atravessam, né, toda essa comunidade, que são extremamente importantes e delicadas. E exatamente por serem extremamente importantes e delicadas, não é possível entrar nas especificidades de cada uma, porque, num tempo rápido, não é possível fazer reflexões mais profundas sobre isso. E a alma do outro merece o nosso respeito, a profundidade e a delicadeza de se falar. Então, teria que ser algo que, para um seminário, que nós teríamos bastante tempo para falarmos. Mas eu vou falar a respeito de algumas dificuldades dos relacionamentos amorosos entre as pessoas. Sim, é para todos e todas e todes, como dizem hoje. As dificuldades que nos atravessam. Primeiro, nós precisamos entender um pouco o passado, não é? Porque, afinal de contas, eu pergunto a vocês, o que é ser homem e o que é ser mulher? Como é que isso é constituído e construído? Como é que nós nos expressamos no mundo? Nós nos expressamos no mundo através de uma genética, de uma anatomia, de uma fisiologia, de uma biologia, na sua diversidade, tá? Eu não estou aqui nos polos, eu estou dizendo que existe uma diversidade de expressão da sexualidade humana, mas também nós construímos socialmente. Também nós somos ensinados como se comporta um, como se comporta o outro. E isso também vai influenciar na forma como eu me posiciono e como eu me relaciono. Porque nascer mulher no Ocidente é a mesma coisa de nascer mulher no Oriente? Ou seja, a sociedade influencia a forma como eu me percebo, a forma como eu me expresso, a forma como eu me posiciono no mundo. E para nós ainda tem um outro detalhe, para além dessa análise, né, antropológica, do desenvolvimento social, também o espírito imortal e sua diversidade de experiências. Nós somos hoje a resultante das experiências vividas, concordam? Então, foram muitas experiências, desde o lado mineral,
passando pelo vegetal, pelo animal, até chegar no reino nominal, foram muitas experiências. E essas experiências estão gravadas em nós, não os fatos que são desnecessários. Às vezes as pessoas ficam na agonia danada. Eu quero saber quem eu fui, o que é que eu vivi, o que é que eu deixei de viver. Eu digo logo, eu sei exatamente quem você foi. A pessoa é mesmo, Bel? Eu digo, é. Aí ela diz, eu fui quem? Todo mundo pensa que foi rei, rainha, né? Alguma coisa assim, uma figura importante. Eu digo assim, você foi quem você é. A sua essência que atravessa todas as experiências e vai sendo nessa essência gravada o resultante da experiência. Porque a experiência em si, os fatos são desnecessários. Se você foi homem, mulher, rei, rainha, plebeu, assassino, cientista, o que você foi, e a resultante da experiência que você viveu é que você traz, não o fato em si. Então, veja que a forma como nós escolhemos e como vivenciamos os nossos relacionamentos amorosos perpassa por tudo isso. Então, tem componente do nosso corpo físico, tem componentes da sociedade na qual nós nascemos, estamos inseridos. E quando eu falo sociedade, eu estou incluindo micro e macro, eu estou incluindo a família, eu estou incluindo a cidade que você nasceu, a região que você nasceu, o país que você nasceu, o hemisfério que você nasceu. Se você nasceu no Ocidente ou no Oriente, isso vai lhe atravessar e você vai expressar a forma de relacionamento com o outro a partir de todo esse conjunto de experiências e ainda de tudo que você trouxe das encarnações passadas. Por aí a gente já está vendo que o negócio não é fácil. É por isso que eu quero começar, ainda não é com vocês, é com a musiquinha ali que eu pedi para deixar no ponto. Então eu quero começar falando até das relações amorosas com a minha amiga Marília Mendonça. Põe aí um pedacinho. Eu quero, não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, Todo mundo vai sofrer nessa bagaça. Valeu, obrigada. Pronto. Relacionamento amoroso não é fácil. Mas o relacionamento amoroso tem fases. Então, a gente já pensou aqui sobre cultura, sobre o que é que atravessa as nossas escolhas. Então, vamos começar da base, não é? Relacionamentos amorosos, eles têm fases. Então, vamos lá, vamos mais adiante. Existe também uma grande diferença entre homens e mulheres. Quando uma mulher se interessa por um homem, ela pensa em amor. E ele pensa em sexo. Essa é uma diferença de padrão de comportamento que vai reverberar nas relações, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. E aí eu trago algumas questões para a gente refletir. Vamos lá. O que leva à guerra nas relações amorosas? Como as relações que começam conectadas ao luminoso, ao divino, terminam nas delegacias e vara de família? É meu amorzinho, meu é tão bonitinho, fica parecendo dois passarinhos se catando, né? Ah, desligue, não, desligue você. Ah, sei o quê. Queria que o tempo parasse. Não posso, você é o grande amor da minha vida. Aí daqui a pouco está na delegacia, na vara de família, uma confusão louca. Então, como nasce, afinal, uma paixão? E, por último, vamos falar sobre como cultivar a paz nas relações amorosas. As relações nascem com o apaixonamento, que eu chamei no meu livro de enamoramento. O apaixonamento. O apaixonamento é um surto, tá? Paixão é um surto. Desculpem os românticos. Tem um amigo meu que diz assim, apaixonado não case, com raiva não mate, que você vai se arrepender depois. Então, a paixão é um surto. Ela nos deixa envolvidos de tal maneira, cegos de tal maneira,
Não é que necessariamente você fique cego, não. Às vezes a gente até enxerga. Mas é que é tão bom que mesmo enxergando a gente paga para ver, porque é muito bom. E quando eu digo que a paixão é um surto, eu não estou dizendo que é ruim, tá? Eu não estou dizendo isso. O negócio é bom, porque se não fosse bom, ninguém ficava com ninguém, né? O negócio é bom, sobe uma quente, desce uma fria, encontra aqui no meio, a gente fica, né? É uma coisa maravilhosa. Quem nunca se apaixonou, eu tenho dó, porque a paixão é uma coisa maravilhosa. A questão da paixão é que ela passa. Ela passa. E eu trouxe isso aí, eu não vou explicar esses detalhes aí não, tá? Que isso aí é de uma aula que eu dou sobre fundamentos da psicologia analítica. Isso aqui eu trouxe para dizer que existe uma consciência e um inconsciente. E que tem duas figuras ali naquele inconsciente, chamada ânima e ânimos, que são responsáveis pelo nosso apaixonamento. Então, nós projetamos no outro uma idealização de masculino e de feminino, no caso de homens e de mulheres, respectivamente, para as mulheres ânimos, para os homens ânima. Então, nós projetamos. De onde nasce isso aí? Nasce das nossas experiências com homens e mulheres ao longo de todas as encarnações e também desta encarnação. E também encarnado como homem e como mulher. Então, eu tenho uma idealização dentro de mim, uma parte que me pertence das minhas experiências. E quando eu encontro alguém que serve de objeto de projeção, eu me apaixono. Ou seja, a gente é tão gente boa que a gente ama a gente mesmo projetado no outro. A paixão é essa projeção na busca de uma completude. Por isso que é tão bom. Porque quando eu estou com o outro, eu me sinto inteira. Eu me sinto inteira. E a paixão é assim. Você pode cantar a primeira música da paixão? Céu de Santa Maria, não é isso? Como é a paixão? Vamos aí pensar, ver se você já se sentir assim. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você. Não é? Só que, na verdade, isso é apaixonamento. Esse elevo todo é apaixonamento. A paixão é uma coisa maravilhosa, mas ela passa. Quando a paixão passa, aí sim, pode passar o próximo. Eu coloquei isso aí só para explicar que existem elementos inconscientes nas nossas escolhas. É por isso que, às vezes, tem alguém que todo mundo diz que é perfeito para você e você não quer aquela pessoa. Né? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, porque aquela pessoa que todos dizem que seria ideal para você, não se torna objeto da sua projeção de idealização de masculino ou de feminino, dependendo se você é homem ou mulher. Tá? Então, essa projeção é que nos torna apaixonados. Só que nenhuma projeção resiste à convivência. A rotina de uma relação, ela não suporta a projeção. Por quê? Porque o outro não é você. Porque você não combinou com o outro. Não é como no script da sua cabeça. Você pensa assim, eu vou dizer isso, ele vai dizer aquilo, aí eu digo tal coisa. Só que quando você diz isso, o outro diz outra coisa completamente diferente, o negócio embola e o script não se concretiza. E isso... nas relações, quando elas são duradouras, ou seja, quando elas ultrapassam o tempo do apaixonamento, você começa a enxergar o outro como o outro realmente é e não com o óculos do apaixonamento.
E aí você vira para o outro, muito chateado, e diz assim, você mudou, você não era assim, não era. Era. Só que você estava, né, idealizando aquela pessoa. Às vezes você vê alguma coisinha assim, você já vira logo para o outro lado para nem enxergar aquilo. Ou às vezes quando tem uma amiga para avisar, a gente diz assim, nenhuma invejosa vai se meter no nosso amor. E aí você segue com sua projeção até ela ser recolhida, e a realidade bate, você recolhe a projeção. Às vezes bate o arrependimento, né? Diga aí como é o arrependimento. Conta pra gente aí como é que essa teia da ilusão se desfaz. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ai meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. É isso aí. Vocês concordam que é assim o caminho? Vamos lá, vamos refletir mais. Então a teia da ilusão nos afasta da vida real e inviabiliza a vivência do amor. Ali eu trouxe algumas histórias de Tristão e Isolda, de Romeu e Julieta, de Lancelot e Guinevere, que são histórias de apaixonamento que terminam em tragédia. Essas histórias estão nos apontando que a paixão termina, e quando você tenta sustentá-la, ela não resiste. O final do apaixonamento é a grande oportunidade do amor. Quando você consegue recolher as projeções, enxergar o outro como realmente é e bancar a relação, investir na relação. E eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque eu todos os dias busco fazer o meu relacionamento dar certo. Isso já se vão 41 anos. Todos os dias tem que ter investimento. Todos os dias. Por quê? Porque o amor não é algo que nos é dado gratuitamente. O amor é investimento. O caminho do amor verdadeiro exige de nós um investimento que muitas vezes não queremos bancar. E aí a gente vai pulando, né? Não, esse aqui não serve, vamos pegar outro e vai, e vai. Até o dia que a gente chega e não, agora estou desiludido, estou desiludida, eu não quero mais amar ninguém, não é isso agora? Como é a próxima? Não quero mais. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não digo com isso que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama e tem um amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Esse aí é o revoltado. Aí é o revoltado, não quero mais. Então, a construção do amor precisa respeitar, principalmente, as nossas diferenças. E
Homens e mulheres são criados de forma a não se entenderem nos relacionamentos amorosos. Eu assisto, por exemplo, muitos vídeos de memes sobre casamento, que é assim, né? O cara quer sair para o futebol e aí tem que dar o dinheiro à mulher, ou agradar, o chocolate para poder ter essa saída. É uma ilusão, uma falácia. As estatísticas e os estudos demonstram que o casamento é melhor para o homem do que para a mulher. As estatísticas mostram que os homens casados vivem mais do que os solteiros, têm mais saúde do que os solteiros, e que as mulheres ficam mais doentes, porque homem estressa, né? Homem estressa, gente. Então, peraí, meninas, calma, deixa eu agradar os meninos aqui, senão eles vão embora, pelo amor de Deus. Homem é um negócio massa, eu adoro os homens, né? Eles são extremamente prestativos, trocam um botijão, uma lua, uma lâmpada, um pneu de carro, é um negócio incrível. Mas veja, o que a gente precisa refletir sobre como nós nos iludimos com as relações e como nós não enxergamos essas diferenças. Então, nós precisamos desconstruir determinados paradigmas que nos colocaram como coisas reais e que não são. E homens e mulheres precisam entender os seus limites e as suas diferenças. E é nessas diferenças e na percepção dessas diferenças que o amor real pode acontecer. Porque nós, mulheres, gostamos de conversar sobre os nossos problemas, não é isso? Se uma vai se separar, vai todo mundo para a casa daquela para conversar, não é assim? Vamos para a casa de fulana que a gente vai conversar. As mulheres gostam de se reunir para conversar sobre as suas questões. E os homens são ensinados, e aí é um aprendizado social. Lembra que eu falei que a gente precisava primeiro entender qual é a nossa percepção sobre ser homem e ser mulher? Os homens são socialmente constituídos para não falar, para não expressar sentimentos. Quando nós fazemos grupo de mulheres terapêuticos, sempre tem mulher. Chama grupo de homens, só dá fracassado. Aparece 2 ou 3 e a gente tem que encerrar o grupo por falta de quórum. Por que isso? E isso faz muito mal. Isso faz muito mal, a agressividade, a irritabilidade, a falta de percepção sobre si mesmo. Muitos homens, quando chegam na meia-idade, desenvolvem vícios, desenvolvem hipocondria, fruto dessa falta de conectividade com a sua essência. Por quê? Porque faz mal, é ruim para homens e mulheres. E nós, mulheres, também somos socialmente constituídas, muitas vezes, para esperarmos do homem felicidade eterna e sexo ardente. Quem é que tem isso, pelo amor de Deus, gente? Isso não existe. Trate de construir um negócio, porque é construção. Eu estou esperando minha alma gêmea. Que alma gêmea, criatura? Deus não criou ninguém aos pares. Existem almas algemadas por questões, mas gêmeas não tem. Porque é metade da minha laranja e eu lá quero ser metade de ninguém. Eu quero ser uma pessoa inteira. E na minha inteireza eu quero encontrar a sua inteireza. Então é muito maravilhoso ter alguém, mas também é maravilhoso ficar só. Porque nós não podemos colocar sobre o outro a responsabilidade de nos fazer feliz. Nós precisamos encontrar a felicidade de existir no seio da criação divina, independente. Porque foi Deus que nos criou como espíritos. Ele não nos criou em metades. Eu acredito em alma gêmea, construída. Casais que desenvolvem afinidades e conseguem alcançar o amor
Não a paixão, porque a paixão ela é desleal, ela é traiçoeira. Uma pessoa apaixonada mente, trai, engana. E o amor, ele é leal, ele é paciente, ele é generoso. Então, quando as pessoas confundem o apaixonamento com o amor, ficam sempre em busca desta metade que vai trazer a felicidade. E ninguém pode fazer isso por você. Então, nós precisamos construir um diálogo no qual possamos, de forma autêntica e verdadeira, expressarmos os nossos verdadeiros sentimentos, as nossas verdadeiras necessidades. Ou seja, a sociedade cria homens e mulheres para não dar certo. Para não dar certo, porque a expectativa, os homens às vezes nem conhecem as mulheres. Não sabe o que é que sente, não sabe o que é que pensa. Não conhece o corpo da mulher, não aprendeu. Mas pensa que sim, pensa que sabe, pensa que conhece. A mulher gosta de ouvir. Para que eu vou dizer que gosto? Não já sabe? Ô, criatura, a gente sabe, mas precisa ouvir. É importante dizer, é importante falar, é importante desenvolver a sensibilidade. Por quê? Porque nós somos espíritos e nós estamos aqui para integrarmos as polaridades masculino e feminino que vivem em nós. Porque hoje eu encarno como homem, amanhã como mulher e vice-versa. Então, cada experiência é uma experiência de integrar, de desenvolver habilidades. Portanto, ninguém vai ser metade de ninguém, ninguém vai completar ninguém. Mas essa ilusão romântica começou lá no século XII, porque até essa época, os casamentos e os relacionamentos eram construídos a partir de interesses comerciais, de juntar terra. Não existia esse negócio de amor romântico, não. E começou o amor romântico, uma musa inspiradora, em geral um amor impossível, né? O plebeu que gostava da nobre e fazia aquelas canções, mas era sempre amores impossíveis. Ou seja, desde o início, o apaixonamento nasce para fracassar, mas o amor não. Então é preciso que a gente desconstrua uma série de ilusões. Por isso que é o espírito na teia, né, das relações amorosas. É preciso desconstruir uma série de ilusões sobre o amor. O amor é construído e alimentado como uma planta, todos os dias precisa ser regado. E isso nasce a partir do meu interesse em entender o outro, em escutar verdadeiramente o outro, em investir. E às vezes a gente fica com preguiça, né? De investir. Principalmente os homens que são criados socialmente para não investir. É o alecrim dourado, eu só preciso existir, estar na sua vida. E às vezes as mulheres dizem assim, não, eu tenho um amor suficiente para nós dois. Saia disso, isso é problema. Mas no fundo ele me ama. Eu digo, criatura, tu for mais fundo, tu vai se afogar. E não vai encontrar isso. É preciso amar na superfície. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque afinal não há. É preciso expressar o que sente pelo outro. É preciso respeitar a singularidade do outro, a individualidade do outro. É isso que constitui um relacionamento saudável, que cabe o não saudável nele, porque todos nós temos o nosso lado não saudável, porque todos nós somos criaturas que estamos sendo ainda criadas, não estamos prontas e acabadas. Então, os nossos defeitos, as nossas limitações, as nossas questões, elas vão aparecer nos relacionamentos. Então, relacionamento amoroso exige muita generosidade, compreensão, humildade e vontade de fazer dar certo, vontade de construir. E às vezes demora. Então, relacionamentos muito rápidos e fortuitos não criam raízes. Para criar raízes é preciso que esse relacionamento seja regado, seja tratado diariamente. E como é bom quando a gente consegue construir com o outro um vínculo de amor.
o amor humano, não esse amor ilusório. Quantas vezes numa relação a gente tem vontade de mandar o outro embora? Vocês já sentiram essa vontade? Não é? A gente dorme pensando em mandar embora no outro dia, quando chega no outro dia, não, até que eu ainda gosto dele ou dela, né? Mas a vontade de jogar as roupas pela janela de vez em quando, vocês já sentiram essa vontade? Eu já tive, vou confessar aqui para vocês. Vixe, está gravando, né? A pessoa toda... Eu já tive essa vontade. Depois a vontade passou. Então, às vezes a gente... Acontece nas melhores famílias. Compreender isso, esse nível de realidade... E termos relacionamentos autênticos e verdadeiros é fundamental para que a gente saia desse emaranhado e consiga construir bases para um sentimento verdadeiro. E aí eu queria ler uma poesia que eu trouxe. Daqui a pouco vai ter mais música, viu? Não acabou ainda não. Do meu livro de poesia. Chama Poema para Você. E diz assim: gostaria de lhe dizer palavras que nunca foram ditas. Gostaria que você soubesse do sonho que sonhei por nós dois. Gostaria de dizer das lágrimas que derramei, na esperança de um dia chorar de alegria. Gostaria de poder lhe contar como foi o meu dia, ou apenas poder te abraçar, sem pressa ou agonia. Queria que você fosse o sol do meu dia e eu, a lua que te guiaria. Queria poder te amar, sem dor ou rebeldia, me entregar suavemente, com amor e sabedoria. Não te oferecer apenas uma noite vazia, mas o céu e as estrelas e todo o brilho do meu dia. Queria poder falar de todas as noites que passei em agonia, à espera do milagre de ser amado um dia. Queria te dizer de quando perdi a esperança de um dia realizar um sonho de criança. Queria te ofertar toda a minha alegria, mas nesse instante morro aos poucos, afogada em nostalgia. Se não disse tudo antes, foi por falta de coragem de expor dessa forma tanta fragilidade. Despeço-me te dizendo: amor só dura em liberdade. O que mais quero nessa vida é a sua felicidade. Esse poema, ele viaja. Todos os poemas que estão no meu livro são poemas em parte autobiográficos, que em determinados momentos eu passei por sentimentos e eu expressei através de poesia, ou de eventos que aconteceram com outras pessoas e que me inspiraram aquela situação, ou um livro que eu li, ou uma música que eu ouvi, ou um pôr de sol que eu assisti e que me inspirou aqueles sentimentos e eu expressei de forma poética aqueles sentimentos. E esse poema é um poema autobiográfico de uma trilha que vai do apaixonamento ao amor. Não sei se vocês perceberam, que vai de um elevo até um sentimento real. Amor só dura em liberdade. O que eu mais quero nessa vida é a sua felicidade. Esse é o amor verdadeiro. Como eu posso amar uma pessoa verdadeiramente e desejá-la presa a mim quando ela não quer mais estar comigo? Como eu posso, querer o mal desta pessoa porque ela não está mais comigo? O amor verdadeiro não é assim. O amor verdadeiro, por exemplo, nós amamos os nossos filhos. Quando eles se vão para cuidar das suas vidas e se afastam de nós, nós não deixamos de amá-lo. Porque é um amor verdadeiro. E assim deve ser o amor entre pessoas. Nós precisamos respeitar o desejo e a vontade do outro, porque quem ama dá liberdade ao outro para ser feliz. Agora, às vezes a gente não consegue porque estamos amarradas por uma série de ilusões ou depositamos no outro a chave da nossa felicidade, ou depositamos no outro a obrigatoriedade de nos completar
Porque não estamos inteiras, não estamos inteiros. Então, busca primeiro a sua inteireza. Busca a sua organização interna. Busca o seu sentimento de valor. A sua autoestima. Você é um espírito de Deus. Nunca esqueça disso. Isso é um legado maravilhoso, fantástico. Então, nada nem ninguém pode lhe destruir. Então, não existe isso de não posso viver sem você. Tem gente que chega no meu consultório com essa conversa. Eu disse assim, pode, eu vou te provar agora. Antes de você conhecer esse alecrim dourado, você vivia. Portanto, eu estou provando cientificamente que você pode viver sem esta pessoa. O que nos leva a achar que nós não podemos ficar sem o outro? É uma falta de amor por si mesma. É uma falta de projetos para si mesma. É colocar no outro, e isso é um peso muito grande. Em geral, essas relações, elas tendem a fracassar. Porque colocar no outro a responsabilidade de me completar é algo, primeiro, que é impossível. Nós somos espíritos, nós somos criaturas altamente complexas. Eu falei aqui que nos atravessa a genética, a fisiologia, a anatomia, os hormônios, nos atravessa o social e a construção social e nos atravessa todas as encarnações que nós tivemos. Olha que estrutura complexa que nós somos. Então, como nós podemos exigir de uma outra pessoa essa inteireza, essa completude? Seja uma pessoa inteira. Tenha autoestima e sentimento de valor, porque você vale. Você existe, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E é isso que deve ser o legado mais importante para que eu possa estabelecer para com o outro e com a outra relações de alteridade, que é a relação de respeito mútuo. Não pode existir hierarquia num relacionamento. Um relacionamento que tem hierarquia é um relacionamento onde não existe amor. Porque onde existe hierarquia, existe desejo de poder. E onde o poder mora, o amor vai embora. E onde o amor existe, o poder é desnecessário. Então, nenhum relacionamento amoroso pode existir uma hierarquia. Então, vejam quantas coisas nos atravessam e como é complexo vivermos relações saudáveis. Mas isso só depende de nós. E aí eu queria, para quase finalizar, que eu tenho ali um pouquinho de tempo, eu trouxe um recorte. Gente, eu estou aqui eu tenho que beber água, fazendo um resumo de um seminário de 4 horas, tá? Mas eu fiz aqui um recorte de fim de relacionamentos. Pode passar, por favor, né? Tem gente que quando termina o relacionamento, sente ódio e desejo de vingança. Conhece gente assim? Eu amo, você não me quer mais, agora eu te odeio. E vou acabar com a tua raça, com a sua vida, até a última geração. Por que a pessoa sente assim? Então, desejo de retorno ao estado de plenitude, de inteireza. Você fica com raiva porque você fica frustrada porque perdeu isso. A raiva pela frustração do prazer daquela relação. Acúmulo de mágoas. Para manter, muitas vezes, as relações, as pessoas vão engolindo coisas. E depois a relação termina e você fica com muita raiva, porque já que ia terminar mesmo, por que você engoliu aquilo tudo? Ódio, né? Eu já devia ter me mandado há muito tempo, mas eu engoli tudo isso para funcionar e não funcionou. Então, acúmulo de mágoas, a projeção da sombra, o que é mesmo que eu odeio no outro. Então, eu projeto os meus defeitos, os meus limites no outro. A recusa em crescer, porque fim de relacionamento exige crescimento, exige maturidade. Desejo infantil de felicidade eterna e sexo ardente. Onde está a cura? Canalizar a energia da raiva para realizações pessoais. Vingue-se do outro sendo feliz, realizando projetos de vida. Ajudando outras pessoas a superarem suas dificuldades. As pessoas que odeiam geralmente têm uma estrutura de ego forte, muita energia para criar e realizar. Ao se anularem em função do outro, essa energia se volta contra elas mesmas, corroendo e alimentando o ódio. Então, canalize a sua energia para realizações. Encontrar uma forma de canalizar essa energia é o caminho para se curar. O ódio é o amor recolhido.
Mas não é o amor pelo outro. Quando alguém diz assim, meu amor foi embora, eu digo, não foi não. O amor é seu. O objeto ao qual você projetava o seu amor foi, mas o amor está com você. Canaliza para outra coisa, outra pessoa, outros projetos. O nosso amor, o nosso, não vai embora nunca. Está conosco e a gente pode canalizar ele para outras coisas. Acabei com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída, mas saí ferido, sufocando meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa. E eu não esqueci. Não vou mudar. Esse caso não tem solução. Sou fera ferida, no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar. Esse caso não tem solução. Sou fera ferida, no corpo, na alma e no coração. Vamos à próxima. Já estou acabando. Já estamos acabando, tá? Outros entram na gênese da indiferença, do medo. Então, o medo e a indiferença se constituem no mecanismo de defesa daqueles que desejam se livrar do sofrimento através da sua negação. São pessoas que não aprofundam os sentimentos, não se entregam por completo a nenhuma experiência, sejam estas boas ou más. Ao fim de uma relação amorosa, o fim de uma relação amorosa é revelador de uma forma de lidar com as emoções em outras áreas da vida. Como se não respirasse completamente. Tem gente que nem respira, está ali autocontido. E aí qual é a cura? Pode passar o próximo, por favor. Exercício respiratório a fim de expandir a capacidade de seus pulmões. Banhe-se em águas doces e geladas. E grite, grite muito. Pode ir para a Chapada, lá é meu lugar de gritar. Na hora que eu caio naquela água, é uma delícia, é uma cartaz. Eu estava lá esse final de semana, em Mucugê. Assista a filmes profundos, daqueles que fazem chorar e chore muito. Não tenha medo de assumir seus sentimentos, mesmo que pareça ridículo ou sem propósito. Pratique ativamente a caridade, favoreça a empatia, arranje um bicho de estimação e cuide muito bem dele. Tenha paciência com você mesmo e com os outros. Deixe o amor germinar, brotar, nascer e crescer dentro de você. Isso leva tempo e exige cuidados. Invista nas relações afetivas em todas as áreas da sua vida. Enfim, apaixone-se de novo. Vamos lá, próximo. A gênese da mágoa e do ressentimento. A mágoa e o ressentimento são os sentimentos daqueles que se colocam como vítima do outro. Outras vezes são pessoas que não enxergam as necessidades do outro na relação, porque estavam bem, logo acreditam que o outro também estava. Tem gente que chega no meu consultório e diz assim, Bel, do nada, fulano foi embora. Eu digo, não, do nada não foi não. Foi de alguma coisa que você não percebeu, mas do nada não existe isso. Enquanto estou no discurso da vítima, não preciso olhar para mim mesma e decidir o que fazer da minha vida de agora em diante. Qual é a cura?
Faça o exercício da empatia, se coloque no lugar do outro. Faça uma retrospectiva da sua relação, reveja o que você deixou passar. Faça a conexão com o seu valor e potencialidades, alimente seu ego. Procure estabelecer ou reforçar relações estruturantes e positivas. Reveja e retome seus sonhos. Aprenda algo novo, volte a estudar, dance, cante, pinte, cuide do seu corpo, cuide de sua alma. Não descuide da sua vida espiritual, enfim, liberte o outro, seja generoso, generosa, escolha ser feliz, saia do pé do outro. Passa o próximo, acho que acabou. Poema para você, eu já falei para vocês, eu vou encerrar com outro poema e depois vocês cantam. Eu tenho uma música para você. Isso. Eu só vou dizer que o amor, ou melhor, que os relacionamentos amorosos, eles precisam se revestir de razão e de emoção. Se você só usa a razão, você tem um relacionamento árido. Se você só usa a emoção, você tem um relacionamento piegas, ilusório. Você precisa conciliar razão e emoção para sustentar um relacionamento profundo e duradouro. E aí eu vou ler outro poema do meu livro, que chama Mente e Coração, e que diz assim: mente e coração entram em luta feroz, um clamando por razão, o outro por emoção. A mente diz, nunca serás amada, o coração responde, tu és a mulher amada. A mente diz, é preciso a luta armada, o coração responde, é preciso ser solidária. A mente diz, é preciso ser juiz, o coração responde, é preciso ser feliz. A mente diz, acredite no que vê, o coração responde, creia no que não vê. A mente diz, é preciso ter coragem, o coração responde, é preciso a amizade. A mente diz, matar ou morrer, o coração responde, amar e sofrer. A mente diz, é preciso punição, o coração responde, é preciso o perdão. A mente diz, é preciso ser o mestre, o coração responde, seja um eterno aprendiz. A mente diz, ação, o coração responde, emoção. A mente diz, pense. O coração responde, ame. Não posso deixar de encerrar com uma música. Vamos lá. Você já ouviu o Medrado falando do melhor coro do mundo? Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é coisa que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Bem de mansinho a musa me diz, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade da luz, da segunda vez da eternidade. Agora eu já sei da onda que seguiu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Obrigada. Até a próxima. Oh, obrigada, Bel. Maravilhosa, né, gente? Muito material para a gente pensar e viver. Foi ótimo, né, gente? Adorei. Obrigada, Simone. Obrigada, Alan. Vocês são ótimos sempre. E agora, gente, depois de tanto material para a gente pensar, tanta energia boa, né, a gente vai entrar naquela fase mais introspectiva.
de seguir orando nessa oportunidade, assim, nesse silêncio alcançado pela música. E vamos sentir os acordes dessa canção, que são maravilhosos, que nos transportam para esse encontro amoroso com a nossa melhor parte, com a nossa essência. E com a certeza de que a energia maior de luz estará sempre caminhando ao nosso lado. Basta que a gente abra o coração, a mente e se permita esse encontro. E o passe que será oferecido para nós a partir de agora é essa oportunidade também de potencializar o melhor de nós, numa energia suave, ofertada pelo alto através de cada médium passista. Vamos focar em nós. Os que quisermos, podemos fechar os nossos olhos e sentir o momento tão especial porque compartilhado. Vamos aproveitar para pensar nos nossos amores presentes ou já distantes, para lembrar do nosso querido Medrado e para direcionar a energia para onde o nosso coração mandar. Os médiuns podem se direcionar para o outro lado. Seguimos agradecidos, Senhor Jesus, por esses momentos tão especiais, vividos sob Teu olhar amoroso, Tua presença em nós, fortemente representada pelas forças do bem que laboram nessa casa. Muito obrigada, Jesus, por nossa presença aqui. Obrigada por cada colaborador que se dedicou à tarefa. Obrigada por nossa querida companheira Bel, que nos alimentou de informações, palavras e noções tão importantes para as nossas vidas. Obrigada, Jesus, por nossa vida, ainda que com dificuldades, mas muito obrigada. Porque nós saímos daqui, Senhor, renovados pela certeza de que nunca estaremos sozinhos. Por mais difícil e complicado que seja o nosso momento, nunca estaremos sozinhos. E essa certeza nos fortalece.
Por isso, Senhor, que seguimos dizendo: segue conosco hoje e sempre. Obrigada, gente. Até a próxima.